Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e nós estamos iniciando hoje no dia 1 uma campanha de leitura do livro de Provérbios, a cada dia um capítulo. Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de seu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Os primeiros versículos do capítulo 1 apresentam a instrução do pai. O sábio se coloca como um pai e chama os seus leitores de filhos. E de fato, como crianças, nós devemos nos aproximar do conhecimento de Deus, porque o coração das crianças é puro, está sempre pronto a receber a instrução do seu pai. Lá em Mateus, no capítulo 18, versículos de 3 a 5, nós lemos as palavras de Jesus que disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. Quem recebe a uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. É nessa posição de filhos que o autor de Provérbios coloca cada um que busca a sabedoria e o temor do Senhor. Na segunda parte do texto, o autor inicia dizendo nos versos de 10 a 19: se os maus tentarem te seduzir, não ceda. O desafio aqui é não ceder, é resistir, é permanecer íntegro.
é não cair na cilada, é não responder sim ao pecado, mas fugir e procurar ter uma vida de santidade que agrada a Deus em todos os nossos caminhos. A parte final, então, é dividida entre um convite da sabedoria aos tolos e uma recusa por parte deles. A própria sabedoria faz um convite aos tolos e aos insensatos para que ouçam a sua instrução. Mas assim como acontece na proclamação do Evangelho, nos nossos dias, as pessoas convidadas ao arrependimento muitas vezes se recusam. E o final é apresentado nos versículos de 24 a 33, um destino daqueles que são os que recusam a esse convite e desprezam a sabedoria é apresentado. A mensagem central e de destaque desse capítulo 1 se encontra na primeira parte do verso 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que seja essa sabedoria que paute a sua vida. Deus te abençoe.